Olá pessoal, então nessa aula nós vamos aprender sobre histograma. O que é isso? É um gráfico de colunas também que é feito para representar uma coleta de dados, quando você coleta muito dados e separa ele em classes, em intervalos de classes. A gente vai ver o que seria isso, tá? Aí na tela, como vocês estão vendo, tem uma definição do histograma. Eu vou ler e depois eu vou explicar os termos técnicos aqui, tá? Histograma é uma das maneiras de apresentar graficamente os dados de uma pesquisa quando eles estão agrupados em classes. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, que seria aí as colunas, tá? Cujas bases se apoiam no eixo horizontal, o eixo deitado, tá horizontal deitado. E os pontos médios das bases dos retângulos devem coincidir com os pontos médios dos intervalos de classe. Ou seja, o meio da coluna tem que estar no meio do intervalo. Nós vamos ver isso depois. O que é? Esses intervalos devem ter a mesma amplitude. O que é isso? Do menor ao maior. Os intervalos têm que ser separados igualmente. Tá? Quando você organiza todos os dados, aí esse intervalo tem que ser separado igualmente. A gente vai ver já o que é isso. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui uma tabela onde o professor de matemática contou as notas dos alunos e ele achou necessário fazer aí uma tabela com esses intervalos que vocês estão vendo aí. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. Aí ele contou quantas notas foi de 0 a 2, quantas notas foi de 2 a 4, quantas notas teve de 4 a 6 e assim por diante. Esse símbolo que vocês estão vendo no meio aqui, quando ele estiver fechado de um lado, quer dizer que começa naquele número, mas não termina no outro, termina próximo ao outro, 0,9, tá? No número anterior, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ó, está fechado no 0, mas está aberto no 2. Fechado seria isso aqui, tá? Esse tracinho aí de pé. Então tá fechado no 0, mas aberto no 2. O aberto é quando não tem o tracinho de pé. Então quer dizer que ele fez uma contagem que vai de 0 a 1,99. Então vai de 0 a 1,99, vamos dizer assim. Então ele vai contar quantas notas que tem de 0 a 1,999999, e não pode ser nota 2. Nota 2 já vai estar inclusa aqui no intervalo de baixo. Está fechado no 2, ó. Está fechado no 2, mas está aberto no 4, ou seja, vai de 2, então, a 3,99. Ou seja, 9,99999. Vou colocar 3,99. Então ele vai contar quantas notas tem de 2 a 3,99. No nosso caso, na escola estadual, não tem nota com vírgula, é só nota inteira, né? Mas no caso aqui, tem escolas que, aí particular, se eu não me engano, que usa nota com vírgula. Então ele fez a contagem dessas notas, ó. Então, ou seja, de 0 a 2 ele achou uma nota, de 2 a 4 ele achou 2, 4 a 6 ele achou 7, 6 a 8 ele achou 12, de 8 a 10 ele achou 8 notas. Aí ele vai transferir isso para um gráfico de colunas, que é o histograma que nós estamos falando. Tá? Então veja aqui, ó, o eixo deitado, que é o horizontal que nós falamos, ele vai aos intervalos. Então veja, ó, de 0 a 2, ó. Aquele intervalo de 0 a 2. Ele achou quanto? Ó, uma nota só. Então, veja que a coluna, ela tá batendo no 1, né? De 2 a 4, ó, ele achou quantas notas? 2 notas apenas. Então veja aqui, ó, a coluna tá batendo no 2. De 4 a 6, ó, ele achou quantas notas? Ele achou bastante, 7 notas. Então a coluna ó, está batendo no 7. E assim por diante. Então veja, no eixo aqui horizontal, veja que a coluna não está mais com apenas um valor. Ela está no intervalo, tá? No intervalo. Então o eixo aqui é apenas você transcrever essa tabela. Então você ó, vai pegar aqui, tudo aqui, e vai transcrever lá no eixo deitado. O eixo de pé, aqui, ele foi de 1 em 1, tá? No caso, como é número baixo, você pode ir de 1 em 1.
Veja que ele usou a mesma distância para cada número. Lembra, a escala é muito importante. Você não pode falar que esse pedacinho é 1 e esse pedaço aqui é 2. Então, se esse pedacinho é 1, esse pedaço aqui é 2. Tem que ser, então, uma escala de tamanhos iguais, né? Os intervalinhos de tamanhos iguais. Assim como também o eixo deitado. Tem que ser de amplitudes iguais, como a gente acabou de ler aqui, tá? E a coluna, ela vai subir até o valor da frequência. O que é a frequência? O tanto de contagens que ele fez, né? O tanto de unidades daquela nota que está dentro daquele intervalo. Aqui tem mais alguns exemplos, para não ficar longo o vídeo, eu vou pular. A gente vai resolver um exercício aqui, ó. Vou resolver com vocês. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, você precisa encontrar a amplitude dos seus dados. O dado maior menos o dado menor. Então, ou seja, o dado maior aqui, que nós temos, é o 10. É o 10. Então, o dado maior aqui é o 10. Ó, nós temos 25 dados aqui. Né? Prova de matemática, então nós temos aí 25 notas. Eu usou nota de novo aqui. Pode usar qualquer coisa, tá? Qual é o 10 aí, o maior? Qual que é o menor aqui? É a nota 1, né? No caso aqui, não, tem nota 0, gente. Tem uma nota 0 aqui. Então, ou seja, vai fazer o 10 menos o 0, que é o próprio 10. Então, a amplitude aí é 10. Do 0 ao 10, a gente do menor ao maior, 10, tá? Poderia não ter nenhuma nota 10 aqui. Poderia ser uma amplitude aí menor. De 0 a 8, por exemplo, a nota maior aí ser 8. Ele achou. E os alunos tiraram, aliás. Então, seria amplitude de 0 a 8. Mas se não tivesse uma nota 0, se a nota menor fosse 4, então seria de 4 a 8 amplitude, que seria 4 daí no caso amplitude, né? No caso aqui foi 10. Então, como foi 10, vamos fazer aí um intervalo para dar número inteiro, né? Número inteiro. Vamos fazer então 5 intervalinhos, igual a gente estava feito anterior, tá? 5 intervalinhos. Então você vai dividir por 5 o total de intervalos que você quer. Então nesse intervalo aqui vai ter uma amplitude 2. Então eu vou ter aí um intervalo de 0 a 2. Aí repete de novo, que ele ficou aberto lá em cima, então fecha ele aqui. De 2, 4. Aí fecha aqui no 4, ele ficou aberto lá em cima. De 4 a 6. Aí fecha o 6 aqui embaixo, que ele ficou aberto lá em cima. De 6 a 8. E de 8 a 10. Aí fecha aqui o 10, porque o 10 vai entrar na contagem, tá? Então vamos ver lá quantas notas nós temos de 0 a 2. Então, de 0 a 2 nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que o 2 não entra, tá? Que ele está aberto. Então nós temos 5. Uma frequência de 5 aí. Nós temos uma frequência de 5. De 2 a 4. Eu já pulei o vídeo até aqui, para não ficar muito demorado aí a questão. Então nós temos aí de 0 a 2, 5 alunos, 2 a 4, 8 alunos, 4 a 6, 4 alunos e assim por diante, tá? Todas as contagens lá. Então está assim. Aí agora a gente vai montar então o gráfico do histograma, tá? Então lembrando, o eixo de pé, você vai ter aí a contagem das notas, que vai de 1 a 10, então dá para fazer de 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E o eixo deitado, aí a gente tem os intervalos. 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, tá?
Eu tenho aqui de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, a 8, 8 a 10. Aí de 0 a 2, nós vamos ter então 5 pessoas. Então essa coluna vai ter que vir aqui até no 5, ó. A outra coluna de 2 a 4, nós vamos ter 8. Ela tem que ir até no 8. 2, 3, 4, 8. Ela vai vir aqui até no 8. E assim por diante. Aí você colore, né, ela. Coluna. Não faz colunas de cores diferentes, tá? É tudo da mesma cor. Aí você escreve o título do gráfico, escreve o que tem nos eixos. Então aqui no caso seria as notas. Aqui no caso seria... Não, desculpa. No caso, o de pé é o número de alunos. Número de alunos. E aqui o deitado são as notas, né? Coloca ali embaixo bonitinho. E o título da tabela seria frequências de notas dos alunos de tal série, da matéria de matemática, por diante. Você inventa um nome legal para informação do gráfico. Então até a próxima aula, que vai ser agora na outra semana, que nós vamos começar a recuperação, tá, desse bimestre. Curta o vídeo, siga o canal, compartilhe com seus colegas e resolva os exercícios no formulário.